Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Cristianismo Puro e Simples, livro 4, capítulo 1. Criar e Gerar. Todos me alertaram para não lhe contar o que vou lhe contar neste último livro. Todos disseram que o leitor comum não quer teologia. Dê-lhe uma religião simples e prática. Rejeitei o conselho deles, pois não acho que o leitor comum seja assim tão tolo. Teologia significa ciência de Deus. E penso que qualquer pessoa que queira pensar sobre Deus de alguma maneira gostaria de ter a noção mais clara e precisa possível sobre ele. Vocês não são crianças, então por que deveriam ser tratadas como tais? De certa forma, entendo bem por que as pessoas andam desanimadas com a teologia. Lembro-me de que, quando estava dando uma palestra para os pilotos da Força Aérea Real, um oficial idoso e obstinado se levantou e disse: "Toda essa baboseira não me serve de nada. Mas veja bem, também sou religioso. Eu sei que há um Deus. Eu senti sua presença lá fora, no deserto, à noite, o tremendo mistério. E é exatamente por isso que não acredito nas suas fórmulas e nos seus dogmas que se encaixam perfeitamente a respeito de Deus. Para qualquer um que tenha se encontrado com aquilo que é real, todos eles me parecem bastante insignificantes, pedantes e irreais. O fato é que, em certo sentido, até concordo com esse homem. Acredito que provavelmente ele tenha tido uma experiência real com Deus no deserto. E quando retornou dessa experiência para os credos cristãos, imagino que estava de fato voltando de algo real para algo menos real. De alguma forma, uma vez que uma pessoa tenha olhado para o oceano a partir da praia e depois olhado para um mapa do Atlântico, ela também terá se voltado de algo real para algo menos real. Ou seja, voltando-se de ondas de verdade para um pedaço de papel colorido. Mas aí é que está a questão. Admito que o mapa seja apenas um pedaço de papel, mas há duas coisas das quais devemos nos lembrar a respeito dele. Em primeiro lugar, o mapa se baseia no que centenas ou até milhares de pessoas descobriram navegando pelo oceano. Neste sentido, tem por trás de si um grande volume de experiências que são tão reais quanto as que se poderia ter a partir da praia. Só que enquanto a sua experiência seria um fruto de um único vislumbre, o mapa reúne e engloba todas as demais experiências. Em segundo lugar, se você quiser ir a algum lugar, o mapa é absolutamente necessário. Enquanto você se contentar com caminhadas na praia, suas próprias visões serão muito mais divertidas do que olhar para o mapa. Mas o mapa terá mais utilidade do que caminhadas na praia, se você quiser ir aos Estados Unidos. Ora, a teologia é como um mapa. O simples aprender e pensar sobre as doutrinas cristãs, se você parar por aí, é algo menos real e menos empolgante do que o tipo de coisa que o meu amigo experimentou no deserto. As doutrinas não são Deus, ou seja, elas são apenas um tipo de mapa. Todavia, o mapa é baseado na experiência de centenas de pessoas que tiveram contato real com Deus. Experiências que, se comparadas a quaisquer emoções ou sentimentalismos piedosos que tenhamos, são muito elementares e confusas. E em segundo lugar, se você quiser ir um pouco mais além, será obrigado a usar o mapa. Veja bem, o que aconteceu com aquele homem no deserto pode ter sido real e certamente foi empolgante, mas não deu em nada, ou seja, não levou a lugar nenhum. E não há nada
que se possa fazer com isso. Na verdade, essa é precisamente a razão por que uma religião vaga, sentir Deus na natureza e coisas semelhantes, é tão atraente. Ela é todo sentimento e nenhum trabalho. Ou seja, é como olhar para as ondas a partir da praia. Mas você não consegue chegar a terras novas estudando o oceano desse jeito. E também não vai obter vida nova simplesmente sentindo a presença de Deus nas flores ou na música. Você não chegará a lugar nenhum se ficar examinando mapas sem sair ao mar. Mas também não vai ficar muito seguro se sair ao mar sem o mapa. Em outras palavras, a teologia é prática, especialmente hoje em dia. Nos velhos tempos, quando havia menos instrução formal e debate, talvez fosse possível avançar com poucas e vagas ideias sobre Deus. Mas, hoje em dia, não. Todas as pessoas leem e ouvem questões sendo discutidas. Consequentemente, se você não dá ouvidos à teologia, isso não vai significar ausência de ideias sobre Deus, mas sim a presença de um monte de ideias erradas sobre ele. Ideias más, confusas, obsoletas. Pois uma grande quantidade de ideias sobre Deus, disseminadas hoje como se fossem novidades, não são nada além daquelas que os verdadeiros teólogos testaram séculos atrás e rejeitaram. Acreditar na religião popular do mundo moderno é um retrocesso. Seria como acreditar que a Terra é plana. Em termos práticos, a ideia popular do cristianismo não seria de que Jesus Cristo foi um grande mestre de moral e que, se apenas seguirmos seus conselhos, podemos aceitar em condições de estabelecer uma melhor ordem social e evitar outra guerra? Agora veja bem, isso pode até ter um fundo de verdade, mas não se trata da verdade completa sobre o cristianismo, além de não ter nenhuma importância prática. É bem verdade que, se formos levar a sério o conselho de Cristo, logo viveríamos num mundo mais feliz. Você nem precisa ir tão longe quanto Cristo. Se fizéssemos tudo o que Platão, Aristóteles ou Confúcio nos disseram para fazer, estaríamos numa situação bem melhor que a de agora. Mas e daí? Nunca seguimos os conselhos dos grandes mestres? Por que deveríamos começar agora? Por que deveríamos estar mais prontos para seguir a Cristo do que qualquer outra pessoa? Porque Ele é o melhor mestre de moral? Mas isso reduz nossas chances de segui-lo. Se não conseguimos aprender as lições elementares, qual é a chance de aprendermos as mais avançadas? Se o cristianismo não significa mais do que uma porção de bons conselhos, então ele não tem tanta importância, pois nunca nos falaram bons conselhos nos últimos 4.000 anos e um pouco mais não fará diferença. Mas, se você for analisar quaisquer escritos cristãos reais, descobrirá que eles estão falando sobre algo bem diferente dessa religião popular. Eles dizem que Cristo é o Filho de Deus, seja lá o que isso quer dizer. Dizem ainda que aqueles que confiam nele também podem se tornar filhos de Deus, seja lá o que isso quer dizer. Dizem, por fim, que a sua morte nos salvou de nossos pecados, seja lá o que isso quer dizer. Não adianta reclamar de que essas afirmações são difíceis. O cristianismo afirma algo sobre o mundo, sobre algo que está por trás do mundo que podemos tocar, ouvir e ver. Você pode achar que a reivindicação é falsa, mas se for verdadeira, o que ela nos diz estaria sujeito a ser algo difícil. Pelo menos tão difícil quanto a física moderna e pelo mesmo motivo. Agora, o que nos choca mais no cristianismo é a afirmação de que, ao nos associarmos a Cristo, podemos nos tornar filhos de Deus. A questão é,
será que já não somos filhos de Deus? Certamente, a paternidade de Deus é uma das ideias centrais do cristianismo. Bem, em certo sentido, não há dúvidas de que já somos filhos de Deus. Quero dizer, Deus nos trouxe à existência, nos ama, zela por nós, e nesse sentido é como um pai. Mas quando a Bíblia fala de nos tornarmos filhos de Deus, obviamente quer dizer algo diferente. E isso nos leva ao centro da teologia. Um dos credos diz que o Cristo é o Filho de Deus, gerado e não criado. E acrescenta-se, gerado pelo Pai antes de todo mundo. Por favor, entenda que isso não tem nada a ver com o fato de que, quando Cristo nasceu na terra como homem, ele era filho de uma virgem. Não estamos refletindo neste momento sobre o nascimento virginal, mas estamos falando de algo que aconteceu antes sequer de a natureza ter sido criada, antes de o tempo ter início. Antes de todos os mundos, Cristo foi gerado, não criado. O que isso significa? Não é tão comum usarmos a palavra gerar ou gerado atualmente, mas todo mundo sabe bem o que elas significam. Gerar é se tornar pai ou mãe de alguém, ao passo que criar é fazer. E a diferença é esta. Quando você gera, concebe algo do mesmo tipo que você. Um homem gera bebês humanos, um castor gera castorzinhos e uma ave gera ovos, que se transformam em pequenos pássaros. Mas, quando você cria alguma coisa, faz algo diferente de si mesmo. Uma ave faz um ninho, um castor constrói uma barragem, um homem faz um rádio. Ou ele pode fazer algo mais parecido com ele do que um rádio, como uma estátua. Se ele for um escultor suficientemente talentoso, poderá fazer uma estátua que seja bem parecida com ele. Mas é claro que não é um homem real. Ela só se parece com uma pessoa. Ela não consegue respirar ou pensar. Em suma, não está viva. Agora, esse é o primeiro ponto para se deixar claro. O que Deus gera é Deus. Da mesma forma que o que ser humano gera são seres humanos. O que Deus cria não é Deus. Da mesma forma que aquilo que o ser humano cria não é ser humano. Eis porque os homens não são filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo o é. Podem, de certa forma, se parecer com Deus, mas não são coisas do mesmo tipo. Eles são mais parecidos com estátuas ou imagens de Deus. Uma estátua tem a forma de um ser humano, mas não está viva. Da mesma forma, o ser humano tem a forma ou semelhança de Deus, em um sentido que eu vou explicar, mas não recebeu o mesmo tipo de vida de Deus. Vamos tomar o primeiro ponto, a semelhança do homem com Deus. O espaço é semelhante a ele no tamanho. Não que a grandeza do espaço seja do mesmo tipo da grandeza de Deus, mas é uma espécie de símbolo, uma tradução em termos não espirituais. A matéria é como Deus por possuir energia, embora, mais uma vez, é claro que a energia física é algo diferente do poder de Deus. O mundo vegetal é semelhante a ele porque está vivo, e ele é o Deus vivo. Mas essa vida, no sentido biológico, não é a mesma que há em Deus. Trata-se apenas de um tipo de símbolo ou sombra desta. Quando chegamos aos animais, porém, achamos outros tipos de semelhança além da vida biológica. A intensa atividade e a fertilidade dos insetos, por exemplo, oferece uma vaga semelhança inicial da atividade incessante e da criatividade de Deus. Nos mamíferos superiores, temos o início da afeição instintiva
Isso não é o mesmo que o amor existente em Deus, mas ato semelhante. Da mesma forma que uma figura pintada num pedaço de papel plano pode, desse modo, ser semelhante a uma paisagem. Quando chegamos ao homem, o mais distinto dos animais, obtemos a semelhança mais completa com Deus de que temos notícia. Pode haver criaturas em outros mundos que sejam mais semelhantes a Deus do que o homem, mas não sabemos nada sobre elas. O homem não apenas vive, mas também ama e raciocina. A vida biológica alcança o seu nível mais alto nele de que temos conhecimento. Mas o que o homem, em sua condição natural, não possui é a vida espiritual, o tipo de vida superior e diferente que existe em Deus. Usamos a mesma palavra vida para ambas as coisas, mas se você pensasse que ambos têm de ser o mesmo tipo de coisa, seria como pensar que a grandeza do espaço e a grandeza de Deus fossem o mesmo tipo de grandeza. Na realidade, a diferença entre a vida biológica e a vida espiritual é tão relevante que eu vou lhes dar dois nomes diferentes. O tipo biológico que vem até nós por meio da natureza e que, como tudo mais na natureza, está sempre tendendo a entrar em corrupção e a se dissipar, de modo que só é capaz de se sustentar por subsídios incessantes da natureza na forma de ar, água, comida, etc. É bios. A vida espiritual que está em Deus desde toda a eternidade e que faz todo o universo natural é a Zoé. É certo que bios tem uma semelhança meio vaga ou simbólica com Zoé, mas apenas o tipo de semelhança que há entre a foto e o lugar ou a estátua e um ser humano. Uma pessoa que deixasse de ter bios para ter Zoé teria de ter passado por uma transformação tão radical quanto uma estátua que deixasse de ser pedra esculpida para um ser humano real. É disso, precisamente, que o cristianismo se ocupa. Este mundo é uma grande loja de esculturas. Nós somos as estátuas, e há rumores por aí de que alguns de nós, algum dia, despertaremos para a vida.